Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Pódium Sem Fronteiras aqui na Foz TV nesta quinta-feira, dia 9 de abril. Programa hoje especialmente dedicado ao kart, ao Adrena Kart, a Copa Performance que acontece neste final de semana e também as reformas que aconteceram no kartódromo aqui de Foz do Iguaçu, que vai receber a Copa Sul Brasileiro no próximo final de semana, no dia 17 de abril, aqui na Terra das Cataratas. Está nos estúdios hoje o Marco Gering, ele que é dono do Adrena Kart, proprietário lá do Adrena Kart, e também está o Thiago Ávila, que é organizador da Copa Performance de kart, que esse ano tem novidades. Já já o Thiago vai falar pra gente qual vai ser essa novidade para a temporada 2015. Também vamos falar do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que daqui a pouco tem partida importantíssima no Campeonato Paranaense contra o J. Malucelli, valendo não só a vaga na semifinal do Campeonato Paranaense, como também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O Operário já garantiu a sua ontem ao eliminar o Paraná Clube e agora a equipe do Foz ou do J. Malucelli buscam a segunda vaga na competição nacional. O Foz Cataratas venceu ontem no futsal e ele derrotou aí o último invicto da competição, o Moarama, no ginásio Costa Cavalcante. Também tem campeonatos estaduais e muito mais aqui no programa Pódium Sem Fronteiras na Foz TV. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, basta, no Twitter principalmente, basta acessar @blog do Mafra ou @Bezanete e também assistir a nossa programação pela internet no www.foztv.com.br. Eu não vou dizer nem bem-vindos, porque já estiveram aqui várias vezes no programa, né? Quero desejar aí mais uma vez, agradecer a participação de vocês aí, Marco e também o Thiago, e começar falando com o Marco, né? Que tem uma grande novidade aí no kartódromo, depois de muitos anos recebendo uma ampla reforma na pista lá do Adrena. Boa noite. Boa noite, Bruno. Obrigado. Sim, depois, a última vez que o kartódromo foi reformado foi em 89. Aí trouxemos o brasileiro de 1989 e depois nós tivemos em 93 um outro campeonato brasileiro. E essa prova agora que vamos fazer a semana que vem é a mais importante depois de 22 anos. A Copa Sul Brasileiro, né? É o Campeonato Sul Brasileiro de Campeonato kart, Sul Brasileiro. que será realizado no dia 16, 17 e 18 de abril. Ou seja, no sábado, dia 18... 3 dias seguidos, né? Isso, no dia 16 é treino, no dia 17, na parte da tarde, é a classificação e no sábado as baterias. Cada categoria terá 2 baterias. E toda essa reforma foi justamente para o Campeonato Sul Brasileiro ou já estava prevista a reforma? Não, estava previsto o recap, né? E daí, com o recap, teria condições de trazer o campeonato ao Sul Brasileiro. Aí agora tivemos que fazer complementos, além do recap, fazer reformas, entendeu? Para adequar a pista no padrão que a CBA exige, entendeu? Que é a Confederação Brasileira. Eu estive presente lá, pude presenciar como é que está o recap e está um tapete a pista agora, né? Não, tá excelente, ficou show de bola. E aí, Thiago, agora aumentar ainda mais vão aumentar ainda mais as emoções aí na Copa Performance que começa neste final de semana. Boa noite. Boa noite, Bruno. Bom, exatamente. Esse ano agora com a reforma do kartódromo, só vou esclarecer aqui que o kartódromo foi reformado exclusivamente para a Copa Performance, né, Marco? Isso mesmo. Também, pode ser, com certeza. Não, foi uma grande vitória aí para o pessoal aqui da fronteira que anda de kart. Um kartódromo tão importante como esse nosso aqui, que já foi palco de campeonatos super importantes, como o Marco ressaltou. E pilotos muito importantes também correram aqui. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do tal de Ayrton Senna, ele já veio correr aqui uma vez. Campeão algumas vezes da Fórmula 1. É, levemente conhecido. Outro cara também que correu uma vez ou outra na Fórmula 1, tal de Rubens Barrichello, também o primeiro campeonato brasileiro que ele disputou foi aqui em Foz do Iguaçu, nessa pista que agora foi reformada. Então, para a gente é sempre uma honra poder correr numa pista com tanta história, né? E esse ano a Copa Performance ela tem uma grande novidade que esse ano o campeonato cresceu bastante e ele vai ser a Copa Paraná de kart amador. Então, ou seja, quem for campeão da Copa Performance vai ser campeão paranaense também de kart amador. Vai ser um campeonato um pouco mais extenso, com 8 etapas aqui em Foz e etapas em Cascavel também. E é legal que o kartódromo de Cascavel foi reformado há pouco tempo, o de Foz está novinho em folha agora, como você disse, está um tapete a pista. Então, acho que esse ano vai ser bem divertido, as disputas vão ser muito boas. E como é que está a expectativa aí de inscrições? Quantos pilotos devem participar aí da Copa Performance já na primeira etapa?
Acredito que a gente tenha mais de 20 pilotos na primeira etapa. Normalmente a primeira etapa vai bastante gente e depois na segunda vai mais gente ainda, porque os amigos chamam, né, o pessoal fala, pô, legal, é divertido, vamos lá correr, é bacana. Então, acredito que esse ano a gente consiga pelo menos umas 30 pessoas participando ao longo do campeonato, uns 30 participantes. Que é um bom número, digo. Excelente número, vem gente de Curitiba, vem gente de Londrina, vem gente do Paraguai, da Argentina. Isso é um campeonato relativamente forte, vai ser bem legal. Agora, Marco, o recap aí da pista foi tudo iniciativa privada, né? Até porque é uma propriedade privada, não tem como entrar dinheiro público e contribuiu também, teve contribuição dos próprios pilotos que alugam garagens lá no Adrena, né? Isso mesmo. Foi tudo feito com iniciativa privada, nada do setor público. Todos os que puderam ajudar, ajudaram. E nós entramos com a maior parte, mas teve muita ajuda de pilotos que tem box alugado lá. Eles adiantaram o valor do box por um determinado tempo para poder ter feito o recap. Quanto tempo levou mais ou menos aí o recapeamento? Demorou 7 dias. Uma semana praticamente? Uma semana para fazer o... Começou em março? Começou, eu não sei se foi, acho que foi 1º de março, não, 28, dia 2 de março e terminou no dia 8 de março. E já na próxima semana já estão desembarcando aqui os pilotos para a Copa quarta-feira. Quarta-feira, vamos fazer o treino livre, supervisionado pela CBA. E tem que ter ambulância, bandeira e tal, mas não é o treino oficial, entendeu? Mas quarta-feira já temos gente treinando lá. Agora, Thiago, você disse que ainda não teve o privilégio de ver a nova pista, né? Vai ser só no final de semana mesmo da corrida, da primeira etapa? Pois é, a pista, agora depois de finalizada completamente, ainda não fui vê-la. Fui no dia da inauguração, né? Que teve uma inauguração, mas a pista ainda não estava completamente pronta, porque a chuva atrasou um pouquinho, estragou uma máquina lá, né? Mas já deu para perceber que é outro mundo, é outra pista. Agora virou Fórmula 1 ali. E o legal da Copa Performance é que a cada etapa no Adrena, pelo menos no Adrena, né, dá para fazer um traçado diferente, né? Isso que é o bacana da Copa Performance também, né? Isso, então ali a pista do Adrena, ela comporta, se não me engano, são 8 ou 9 traçados, não sei, uma infinidade de traçados diferentes. E a gente consegue correr em 6 traçados diferentes. Nesse ano a gente vai fazer 6 etapas aqui em Foz, mais 2 em Cascavel. Lá em Cascavel também a gente vai conseguir fazer um traçado diferente, tem 2 traçados lá, a gente vai conseguir fazer os 2. Então a gente nunca vai repetir o traçado da corrida, vai ser cada vez um desafio novo, um desafio diferente, a gente vai ter que aprender o traçado cada vez que entra na pista, isso é bem bacana. Bem bacana mesmo, a gente vai continuar falando, claro, de kart aqui no programa. Agora vamos dar uma paradinha para falar do futsal. Ontem a equipe do Foz Cataratas venceu o Morama, que era o último invicto do campeonato, pelo placar de 2-1 no ginásio Costa Cavalcante e garantiu aí a segunda vitória no Campeonato Paranaense da Série Ouro. O time do Foz chegou a 6 pontos, está aí ocupando as primeiras posições. O campeonato teve 4 rodadas disputadas até o momento e agora o Foz ganha uma folga aí de pelo menos 10 dias até a próxima rodada, quando joga contra o Ponta Grossa fora de casa. Outros resultados de ontem: o Guarapuava foi até Clevelândia e goleou por 5-0. O Cascavel foi a Campo Mourão e aplicou 7-0. O único time a vencer em casa ontem mesmo foi a equipe do Foz Cataratas Futsal, que venceu o Morama por 2-1. E hoje à noite, às 8 horas, tem Copagril Marechal e Francisco Beltrão. Esse é o único jogo da noite desta quinta-feira pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. E já que a gente estava falando de kart, lembrando também que neste final de semana tem o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, a terceira etapa da temporada 2015 do Mundial de Fórmula 1. E a Ferrari aí vai tentar mostrar que pode voltar a ser páreo de igual para igual com a Mercedes. O Vettel venceu a segunda etapa na Malásia e chegou aí a assumir a segunda posição do campeonato. A liderança é do Lewis Hamilton da Mercedes com 43 pontos, Sebastian Vettel é o segundo com 40, logo atrás vem o Nico Rosberg, companheiro do Hamilton na Mercedes com 33 e o Felipe Massa está na quarta posição com 20 pontos. O Felipe Nasser, que é piloto da Sauber, está na sexta posição com 10 pontos. E ele não repetiu o mesmo desempenho que teve na estreia na Austrália, quando se tornou o primeiro brasileiro a pontuar na Fórmula 1, numa estreia. Na Malásia não teve o mesmo desempenho, mas aí se mantém entre os 10 primeiros colocados. Fazia tempo, né, Thiago e Marco, que a gente não via brasileiros assim tão bem colocados na classificação da Fórmula 1, né? Bastante tempo. E com muitas possibilidades, né, o Felipe, né, o estreante, o Felipe Nasser. Exato. Ele
estreou muito bem, andou bem na corrida, na Austrália. Na Malásia, em Sepang, ele teve problemas, né? Vários problemas. Teve um choque também na largada, na primeira volta. Teve que parar no box com o Raikkonen. Então, atrapalhou bastante a corrida dele. E falando em Fórmula 1, a gente até comentava aqui, antes do programa começar, da dificuldade que é de um piloto chegar. Você que trabalha com kart sabe bem que o início de tudo é no kart. E você sabe a dificuldade que é de um piloto chegar até uma Fórmula 1, né, Marco? É bastante difícil, viu? É muito difícil você chegar na Fórmula 1. Primeiro você tem que ter um talento extraordinário, entendeu? Senão ninguém vai te enxergar, ninguém vai te olhar. Depois tem que ter bons patrocinadores, senão não chega. Agora, Thiago, longe da Fórmula 1, a Copa Performance é mais uma integração aí entre amigos, né? Que esse ano, como você mesmo já falou, vai aumentar aí o ciclo para todo o estado do Paraná. Isso. Na verdade, todo mundo que está ali queria estar na Fórmula 1, né? Mas como não é possível, né? Não conseguimos. Na verdade, a gente não foi descoberto, o nosso talento não foi descoberto pelos olheiros aí. Aí sobrou a pista do Marco ali para a gente brincar. Muito melhor do que fazer racha na rua, né? Sim, tem muitos malucos aí que... Não tem comparação, não existe. Se quer correr, vá para um kart, vá para uma Sim, kart. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas quanto chega o carrinho lá? Quanto ele pega por hora? Os karts que a gente usa ali no campeonato, na Copa Performance, são os karts de aluguel que o Marco disponibiliza pra gente lá. Eles são 8 cavalos apenas, mas eles passam de 70 por hora, né, Marco? Isso. A velocidade bem razoável, se você considerar Até porque está próximo do chão, exato, né? Tá raspando no chão ali, sem suspensão, com a manobrabilidade do kart é muito grande, né? Então ele responde muito rápido ao volante, então a sensação de velocidade é muito maior. Aí esses caras que falam assim, mas o meu carro dá mais de 100 por hora em primeira marcha, entra num kartódromo lá, ele toma 2, 3 voltas de quem está acostumado, né? Porque acha que anda muito devagar, mas a hora que senta lá vê que não é bem assim. Já o do Sul Brasileiro, o Campeonato Sul Brasileiro, que vai ser disputado na próxima semana, aí eles são bem diferentes, né, Marco? É outro nível de potência, são carros com motor 2 tempos, né? A categoria principal ali, 125 cilindradas. Refrigerada a água com 33 cavalos. Dá no final da reta ali uns 140. Não, 125 por hora. Tá bom, já né? é uma velocidade considerável. Já. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui no programa Pode Sem Fronteiras. Na sequência, a gente continua falando, claro, de kart, Copa Performance e Campeonato Sul Brasileiro aqui na Foz TV. Estacionamentos Bismillah, os melhores e mais seguros estacionamentos de Foz do Iguaçu. São 7 endereços próximos à fronteira com o Paraguai. Estacione seu veículo em local seguro, regulamentado, totalmente coberto, com manobristas treinados, radiocomunicadores, câmeras de segurança, banheiros, chuveiros e uma completa estrutura com lanchonete, internet e guarda-volumes. Vai fazer compras no Paraguai? Deixe o seu veículo com segurança no estacionamento Bismillah, Rua Oswaldo Cruz e Avenida Beira Rio, Vila Portes. Fone 45-3528-9722. As melhores condições para você comprar seu Chevrolet você só encontra na Divisa Veículos. Veículos novos, seminovos, oficina, funilaria e seguros. Acessórios para personalização. Na Divisa, o atendimento é especial e você ainda tem vantagens do Consórcio Nacional Chevrolet. Venha conferir. Divisa Veículos, sua concessionária Chevrolet para Foz do Iguaçu e região. Fundada em 1978, a Modulínia vem conquistando amigos e admiradores, pautada no respeito e honestidade. Com uma nova loja de 3.300 metros quadrados, sofisticada e aconchegante, a Modulínia oferece a mais ampla e diversificada linha de móveis e decorações para todo tipo de ambiente, para transformar sonho em realidade. Modulínia, móveis que resistem ao tempo. Pós-graduação UDC, MBA em Gerenciamento de Projetos, Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Pessoas, MBA em Design de Interiores, Engenharia de Segurança do Trabalho, Docência do Ensino Superior, Educação Infantil, Reformas Processuais, Civil e Penal, Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência, Psicologia Clínica, Saúde e Envelhecimento Humano, MBA Europeu em Negócios e Economia Internacional, Pós-graduação UDC.
Opções de módulos internacionais. Estamos de volta aqui no programa Pódium Sem Fronteiras na Foz TV. Hoje, nessa quinta-feira, falando aí a respeito principalmente do kart, Copa Performance, que começa neste final de semana, neste sábado, dia 11 de abril. E também do Campeonato Sul Brasileiro, que acontece no outro final de semana, no Adrena Kart aqui em Foz do Iguaçu, que passou por um recap asfáltico desde 1989. Não recebia um recap na pista do Adrena Kart e agora foi possível aí, graças à iniciativa privada, apoio aí de pilotos também que utilizam a pista do Adrena Kart. Mas antes da gente voltar a falar do esporte a motor, vamos falar do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que daqui a pouquinho entra em campo contra o J. Malucelli lá no Ecoestádio Janguito Malucelli em Curitiba com uma ótima vantagem. Venceu a partida de ida das quartas de final por 3-1, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará classificado para as semifinais do Campeonato Paranaense. Não existe aquele gol qualificado do visitante, né? Então é saldo de gols mesmo. Então o Foz já começa aí com pelo menos 2 gols à frente do J. Malucelli. Se o J. Malucelli vencer por 2 de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Para se classificar nos 90 minutos, tem que vencer por 3 ou mais gols de diferença para eliminar o Foz. E quem passar de Foz e J. Malucelli vai encarar na semifinal o Operário, que ontem eliminou o Paraná Clube ao vencer por 3-0 lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Outros resultados: o Coritiba derrotou o Cascavel por 2-0, já havia vencido a partida de ida por 3-1. Coritiba também se classificou na semifinal para encarar o Londrina, que de novo eliminou o Maringá nos pênaltis, novamente também no Willie Davis, lá em Maringá. O Londrina havia perdido o primeiro jogo em casa por 2-1, depois venceu por 2-1 a partida de volta. Detalhe que estava com um jogador a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo, quando o Alan Vieira recebeu o segundo cartão amarelo. No segundo tempo, o Maringá também ficou com jogadores a menos, um porque saiu machucado e o técnico Claudemiro Sturion já tinha feito as 3 substituições, e depois teve mais um jogador expulso, o Fabiano ficou com 9 em campo, e aí a situação ficou complicada, mas já estava 2-1 para o Londrina, foi só segurar até o apito final e ir para os pênaltis. Nos pênaltis, 4-3 para o Tubarão, que vai decidir aí uma vaga na final com o Coritiba. Então a situação é a seguinte: Coritiba já está garantido na Série A, vai disputar o Campeonato Brasileiro, o Londrina este ano vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. E as vagas para a Série D ficaram aí, portanto, com as duas equipes do interior abaixo desses times. O Operário já garantiu uma vaga, a outra está entre Foz e J. Malucelli. Não tem nada daquela situação de classificação geral, não. A classificação geral, a soma da primeira fase, é para definir aí a classificação do 5º ao 8º colocado, que são as equipes que passam para as quartas de final. E também para determinar quem joga primeiro em casa e quem joga segunda fora. É para isso que serve a primeira fase. Agora, quando entra na semifinal, vale a classificação dos 4 primeiros. Senão não teria lógico, né? O cara chega entre os 4 primeiros, aí pela campanha anterior vai ficar em 6º, 7º. Não esquece, o Foz terminou em 7ª primeira fase, mas se passar hoje pelo J. Malucelli, ficará pelo menos entre os 4 primeiros e também pode garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já pensou aí um time de grande escalão aí do futebol brasileiro vindo aqui para Foz do Iguaçu jogar a Copa do Brasil? Seria muito bacana para a equipe iguaçuense, né? E continua o projeto rumo a Tóquio, como brincam aí alguns torcedores do Azulão da Fronteira. Tiago, esse ano algumas regras mudaram aí na Copa Performance, né? Falando em relação ao peso, né? Porque muitos pilotos, assim, que tem, tipo eu, assim, você, que não são tão gordinhos assim, podem ter uma certa vantagem, mas agora não vai ter isso não, né? Vai ter uma média. Como é que vai ser essa questão? Isso, então, normalmente os peso-pena aí a gente sempre leva vantagem, né? O carrinho, como eu acabei de falar, a potência dele é baixinha, apesar de desenvolver uma boa velocidade, a potência é baixa, então a gente não consegue desenvolver tanta velocidade em saída de curva. Então, para quem é mais leve, obviamente, tem uma boa vantagem. E a gente tem um piloto que passa dos 100 quilos, então esse aí, ele estava chegando toda a etapa em último lugar, coitado. Apesar de ser um bom piloto, mas não tem o que fazer, né? Carregando um saco de cimento nas costas, ali ele não tinha, no caso dele era no colo, né? A gente não tinha muito o que ele fazer. Então, esse ano, para a gente conseguir dar mais igualdade para a disputa, a gente vai fazer que cada bateria vai ter um peso mínimo, que vai ser o peso médio dos pilotos. Então, a gente vai somar o peso de todo mundo, vai dividir pelo número de pilotos que vai correr aquela bateria. O peso mínimo do que cada piloto vai ter que levar é aquele peso médio dos pilotos. Então, por exemplo, o peso médio deu 82, quem tem menos que isso vai precisar completar até chegar aos 82 quilos. Quem tem mais já está no prejuízo de qualquer forma, então não vai levar o prejuízo de colocar o peso, porque
esse pezinho a mais sempre dá uma diferença na pilotagem, muda um pouquinho o equilíbrio do carrinho ali. É uma maneira também de deixar um pouco mais justo, né, a corrida, né? Isso, exatamente. Então, o peso ele se influencia bastante, né? Isso é usado em todos os tipos de categoria de esporte motor. Sempre tem um peso mínimo do conjunto ali, né? Então, nosso campeonato, que apesar de ser amador, a gente segue bastante regras aí para deixar ele mais competitivo. Então, não tinha por que privilegiar os que são mais leves, né, em detrimento dos mais pesados. Então, a gente vai tentar igualar um pouquinho isso também. Agora, Marco, já no final do ano passado, em algumas etapas da Copa Performance, eu lembro que foram utilizados aí alguns karts, os karts novos, né, que já estão aí à disposição também de quem quiser alugar a pista lá para utilizá-los. Eles vieram no final do ano passado e poderão continuar sendo usados nesse ano, né? Sim, os karts foram todos, trocamos todos até, o último foi trocado 6 de dezembro de 2014. Agora todos são novos, 12 karts. Não, 11 karts. E o que mudou deles, assim, motor, trocamos, tudo? Sim, chassis e motor foi trocado. Em relação ao Campeonato Sul-Brasileiro aí, uma expectativa de vários pilotos, né? Cerca de 70 pilotos? Nós esperamos. No Beto Carreiro, 28 de fevereiro, agora no mês passado, retrasado, foram 87 inscrições. Nós estamos esperando, eu estava esperando uns 65, mas agora eu já aumentei um pouco porque tem muita ligação. Nós fazemos o telemarketing, daí, perguntando aos pilotos que correram no Beto Carreiro se virão a Foz, e a aceitação é muito grande. Tem poucas pessoas que dizem que não virão a Foz. E como é que funciona? São 3 etapas, um em cada estado do Sul? A primeira etapa foi no Beto Carreiro, Santa Catarina. Foi no 28 de fevereiro. A segunda etapa será aqui, no dia 18 de abril. E a terceira no Velopark, em Novo Hamburgo, no Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Fechando aí. Foz do Iguaçu, portanto, sendo privilegiado e recebendo a etapa paranaense, né? Sim, bastante. Como é que foi possível aí esse acordo para chegar até o Campeonato Sul-Brasileiro? Foi possível graças ao RECAP e às reformas que eles pediram para serem feitas, né? Aí estamos até, não terminamos ainda, tem algumas coisas, mas já fizemos 80% e o primeiro treino será na quarta-feira, né? Então, teremos tempo aí até quarta para terminar a pintura, né? Portas, essas coisas que precisam ser feitas. Agora, Thiago, como é que está a questão aí da Copa Performance, que vai ser o campeonato Copa Paraná de kart amador este ano, em relação à premiação? Como é que vai funcionar aí? Vai continuar sendo troféus? Isso, normalmente, nosso campeonato, talvez dos principais chamarizes da Copa Performance sempre é a premiação, né? Então, o Marco pode falar aqui como que é a premiação do campeonato profissional, Marco. O que o cara ganha no final do campeonato? O troféu só. Troféu, parabéns. Isso. Volte sempre, até ano que vem. Então, no nosso campeonato a gente consegue, por causa dos próprios pilotos e os seus amigos ali, a gente consegue bastante patrocínio que é importante, de brindes, né? E a gente sempre consegue uma boa premiação no final. Então, além dos troféus, que é padrão, né, de qualquer tipo de competição, a gente consegue bastante brinde. Então, normalmente a gente passa de R$1.000 em brindes, em premiação, e principalmente para os primeiros colocados, obviamente são os que mais se destacam, a gente consegue às vezes brinde para todo mundo. Então, esse é um dos grandes chamarizes aí do nosso campeonato. Teve um ano que a gente conseguiu quase R$3.000 em prêmios. O pessoal gosta muito de correr, até por isso tem alguns pilotos profissionais que participam ali com a gente, porque os caras investem um monte no campeonato profissional, no final ganha, beleza, troféuzinho só, e eles gostam de ganhar mais coisa, né? E os caras vão lá competir com a gente, e chega ali no kart amador, é um pouco diferente a tocada, e depende muito mais do equipamento, então a gente tem grande chance de brigar com esses caras de igual para igual. O cara que foi tipo, campeão paranaense, campeão, sei lá, da CUE, vai correr com a gente na Copa Performance, a gente tem chance de ganhar aí, né, deles. Agora, o pessoal costuma torcer um pouco o nariz para esporte a motor, dizendo, mas depende do veículo, não tem muita preparação física. Muito pelo contrário, né? A gente vê até no grupo do WhatsApp lá que você manda algumas fotos, o pessoal até brinca, que você está sempre treinando. É importante o piloto estar em forma para aguentar, né? Porque não é fácil controlar o kart, né? Não é fácil. Mesmo no kart amador ali que a gente corre, ele é bem pesado, né? Ele tem aquele borrachão que tem em volta ali, ele faz aumentar muito o peso do carrinho, e por a potência ser baixa e o pneu não ser lá tão aderente. Então, a gente tem que fazer muita força para segurar o carrinho. Eu sempre falo para os caras assim, você acha que é fácil, nunca correu? Corre, me diz quantos dias você ficou com dor no corpo depois de correr de kart. Normalmente dá
3 a 4 dias aí de dor muscular, tem gente que tem que tomar algum remédio relaxante aí porque dói bastante. No kart profissional, a exigência é muito maior, apesar de a pilotagem ser um pouco mais fácil, né, mais fácil no ponto de vista de fazer menos força. É tudo mais sensível, é tudo mais gostoso. Já tive a oportunidade de pilotar um kart profissional, é bem diferente do kartzinho amador. Só que a velocidade é muito maior, a velocidade de curva, o nível de aderência dos pneus é muito maior, o nível de velocidade de saída de curva é muito maior, então isso gera muita força que o piloto tem que fazer, tem que vencer, principalmente a região central do corpo, a região ali abdominal, do core, e muito nos braços também. Então a preparação física é bem importante. A gente vê bastante isso na Fórmula 1. Os atletas de Fórmula 1, que obviamente é o nível mais alto aí do esporte a motor, eles são super atletas, eles têm preparação física comparada com atletas olímpicos, né, de fundistas, que são os que participam de provas de longa duração, por exemplo, a maratona. Então o nível de preparação cardiorrespiratória deles é impressionante, eles são super atletas mesmo. Sem dúvida nenhuma. Fica aí a dica, então, você que pretende correr só por brincadeira mesmo de kart, é bom aí, claro que uma brincadeira no final de semana aí não vai exigir um treinamento tão pesado, mas é bom estar preparado para as dores posteriores que podem acontecer, assim, de muscular, porque eu confesso que eu já corri várias vezes, assim, agora não que estou um pouco mais acostumado, mas no começo era difícil. Antes da gente encerrar o programa, falar dos resultados aí de alguns campeonatos estaduais, ontem no Gauchão, faltou pouco, mas o Inter conseguiu se recuperar diante do Cruzeiro de Cachoeirinha, perdia por 2-0, buscou o empate aí, uns pênaltis meio mandrakes, mas conseguiu aí empatar e chegou na decisão por pênaltis também, eliminando o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, passando para a semifinal do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que ontem venceu o Lajeadense por 2-1. Nesta quinta-feira, outros 2 jogos do campeonato, pelas quartas de final, às 7h30, lá em Erechim, tem Ipiranga e Juventude, e o Grêmio recebe o Novo Hamburgo. No Campeonato Carioca, ontem o Fluminense conseguiu vencer o Madureira por 2-1 fora de casa e passou o adversário direto por uma vaga na semifinal. Está classificado, vai enfrentar o Botafogo, que terminou em primeiro, ganhou a Taça Guanabara, que é o primeiro turno. Ontem o Flamengo vacilou, empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu e o Botafogo derrotou o Macaé, por isso conquistou o título do primeiro turno e o Vasco venceu o Volta Redonda. As semifinais são Fluminense e Botafogo, Vasco e Flamengo. E no Campeonato Paulista, ontem o São Paulo derrotou a Portuguesa por 3-0, 15 de Piracicaba e Corinthians empataram em 2-2, Ituano e Palmeiras também 2-2, o Santos derrotou o Rio Claro por 2-0. Bragantino, Marília, Penapolense e Portuguesa estão rebaixados para a Série A2. Que fase da Portuguesa, né? Já caiu para a Série C do Brasileiro, agora cai para a Série A2 do Paulista. As quartas de final ficaram da seguinte maneira, as quartas de finais, São Paulo e Red Bull Brasil, Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Santos e 15 de Piracicaba. Quero agradecer aqui a presença do Thiago Ávila, desejar boa sorte aí nessa Copa Performance que começa neste final de semana e sucesso mais uma vez para o evento. Obrigado. Espero que consiga levar mais um caneco esse ano. Defendendo o título, né, da temporada passada. Marco, obrigado pela participação aí, sucesso também no Campeonato Sul-Brasileiro. Eu ainda quero andar nessa nova pista aí do Adrena Kart. Parece que vai ser sábado, né, que você vai andar. Não é certeza ainda a minha participação esse ano. Eu fiz fiasco na primeira temporada, mas valeu pela experiência, foi uma experiência muito boa. Mas desejo sucesso aí ao Adrena Kart. Obrigado, esperamos a todos. Compareçam no sábado que vem no cartódromo, a entrada é franca, vamos assistir o campeonato. Exatamente, esse da Copa Performance e no outro sábado também, no Campeonato Sul-Brasileiro. Sul-Brasileiro. Bom, a gente vai ficando por aqui no programa Pódio Sem Fronteiras, a gente volta na terça-feira já com o Mafra novamente na apresentação, ele que está acompanhando o Foz lá em Curitiba. Desejamos a todos aí um ótimo final de semana e até terça-feira.